você. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Um comissionamento. Você já pensou? Você já imaginou uma ordem deste tamanho? Um convite de alguém especial? Shalom Adonai. Tudo bom com você? Como é que você está? Como é que está as suas forças? Como é que está a tua vida? Você está bem? Como é que foi seu dia hoje? Você já imaginou? O presidente dos Estados Unidos, vamos colocar aí, a gente quando é criança, né? A gente tem mania de tudo dos americanos são melhor, né? Carro, eu lembro que eu era criança, queria uma moto da BMW, um carro da BMW, e tudo das Américas parecia melhor, né? Pelo menos as propagandas. O cigarro, aquele de caixinha, Marlboro, enfim, né? Parece que a gente dá mais valor das coisas lá de fora do que daqui de dentro, né? Eu acho que isso acontece com todos nós. Você já imaginou o presidente dos Estados Unidos chegar em você e fazer um convite? E olha, você está convidado para trabalhar na minha empresa. Você está combinado para dirigir aí um show, dirigir aí uma empresa, uma grande empresa. Você está convidado a fazer um grande evento, né? Diz você aí qual que seria um bom convite, né, que te agradaria, que seria legal. Agora, você já imaginou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus onisciente, onipresente, onipotente, que está em toda parte, e que na palma da tua mão pega rio, oceanos, mares, e mede os céus a palmos. Esse Jesus, esse Deus, fazer um convite para você. Você já imaginou, né? O que seria um bom convite para você? O que seria você se sentir especial, né? Porque às vezes a gente fica tão assim jogado, né? Tão assim sem motivação, tão assim desprezado. Parece que ninguém olha para nós, parece que ninguém vê a gente, parece que ninguém está dando a importância. E aqui acabamos de ler. Hoje eu acordei, Senhor Jesus. Bom dia. Bom dia, meu Deus. Bom dia, amigo Espírito Santo. Eu costumo acordar desse jeito. Não sei você, mas eu costumo acordar desse jeito. E eu quero te ouvir. Fala comigo. E aí ele me deu essa palavra. Marcos, capítulo 16, versículo 5, versículo 15. Marcos, segundo escreveu, né, no Evangelho de Marcos, escrito por apóstolo Pedro, capítulo 16 e versículo 15. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. O que é pregar o evangelho? Como eu vou crer no evangelho se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem envie? Então aqui tem um comissionamento para mim e para você, né? Como pregarão se não há quem envie? Jesus está enviando a mim, está enviando a você, como evangelista, como missionário. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É claro que não é somente eu que vou pregar o evangelho a toda criatura. Também não é só você, não é você. Mas o quanto você puder falar do evangelho para quantas pessoas puder você falar e que quiserem te ouvir, porque é através da pregação que haverá a conversão, que vão crer, né? E como é que eu vou pregar aquilo que eu não sei? Preciso aprender, preciso, né, me transformar em discípulo. E então,
ontem eu fiz o convite para que a gente comece a examinar Salmo 119, que fala sobre o poder da palavra, né? Que a palavra constrói, que a palavra converte, convence, é mais doce do que o mel, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é um bom tesouro, enfim. Daqui a pouco a gente vai ler um versículo. Todo dia agora a gente vai ler um versículo do Salmo 119. Se você topar, é claro. Vamos ler do versículo 9. E vamos na guia do Espírito Santo. Você topa? Você caminha comigo aqui nessa meditação, nessa reflexão? Vamos aprender um pouquinho mais com esse convite, né? Com esse comando do nosso Senhor Jesus. Diz aqui no versículo 9. Lembrando que estamos em Marcos 16. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, que é o domingo, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E, partindo ela, anunciou àquele que tinha estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E, ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E, depois, manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-se-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que o tinham visto e ressuscitado. Versículo 15 agora. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter-lhes falado, foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor Jesus e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Acabamos de ler aqui, no versículo 9, e tendo Jesus, na manhã do primeiro dia da semana, que quer dizer o domingo, né? Apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Jesus, havia as profecias no Velho Testamento, pelos profetas, de que ele haveria de ressuscitar. Jesus também disse, enquanto ministrava e ensinava os seus discípulos, e até mesmo para mais pessoas que o ouviam, que ele haveria de morrer, de ser entregue na mão dos religiosos e das autoridades, haveria de ser crucificado, pregado no madeiro da cruz, como um cordeiro, né, pascual, e haveria de ser morto, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Isso era uma profecia, isso também era o ensinamento que Jesus passou para os seus discípulos. Porém, o que Maria Madalena foi fazer no sepulcro? Ela e mais, foi lá embalsamar o corpo de Jesus. Esqueceu da profecia, esqueceu do que Jesus disse. E aqui menciona no versículo abaixo que, e partindo ela anunciou aqueles que tinham estado com ele. Por quê? Porque lá ela chegou no sepulcro e não encontrou o corpo de Jesus para embalsamar, para fazer o trabalho ali de cuidados do sepultamento. E ela estava preocupada que tinha que remover a pedra, né? Em Mateus, em João, em Lucas, discrimina um pouco mais detalhado. Para que esse vídeo fique curto, a gente vai resumir aqui. Mas o que aconteceu foi isso. E lá o anjo está procurando quem? Jesus já o ressuscitou. Por quê? Havia a profecia e ela não criou. Ao invés dela estar esperando Jesus
ressurreto, estava lá para embalsamar. Os discípulos estavam lá chorando a morte de Jesus, né? Como se fosse um luto. E tinha tido as profecias. Também tinha tido o dito dele, do próprio Jesus, que ele haveria de morrer, mas que no terceiro dia haveria de ressuscitar. Então, quantas das vezes temos as promessas do Senhor, né, forma prática aqui para nós hoje, porque a palavra de Deus é atemporal. Ela serve para nós e no dia de hoje. As promessas que o Senhor fez para mim e para você, acredite, vai acontecer. As promessas que estão na palavra de Deus, acredite, vai acontecer. Não é a promessa de um... Não é como nós. Não é a nossa promessa. Que muitas das vezes não cumprimos com a nossa palavra. Muitas das vezes falamos e não cumprimos. Muitas vezes prometemos e não conseguimos cumprir. Mesmo que queremos, mesmo que desejamos. Falhamos com a nossa palavra. Mas esse Deus, o nosso Deus, não falha com a tua palavra. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Dizem Números, né? E ele tinha falado, mas eles estavam. E partindo dali anunciou aqueles que tinham estado com eles e ainda assim estavam tristes, chorando, e ainda assim ouvindo elas falar que Jesus havia ressuscitado dos mortos, não creram, no versículo 11. E depois manifestou-se de outra forma. Ele já não se apresentou como Jesus para os dois ali no caminho de Emaús, mas eles sentiram um fogo, um calor, e eles comentaram entre si: viu que estava junto conosco, andando e falando conosco, e a gente sentiu um fogo, um calor? Era Jesus, né? Mas ainda assim não perceberam, não creram, não entenderam. E aí depois eles apresentam de porta fechada. Ele entra no ambiente que estavam os 11 e se apresenta: paz seja convosco. E ali, ainda assim, não creram. E aí ele faz o quê? Finalmente, no versículo 14, apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-se-lhes em rosto a sua incredulidade e a dureza de coração, por não haverem crido no que tinham visto e já ressuscitado. Então, Jesus repreendeu aqui no versículo 14, todos os seus discípulos. Por quê? Porque eles não criam. Porque ele disse: eis que vou para o Pai, né, e enviarei o Consolador. E se eu não for, não tem como enviar. Ou seja, todo o trajeto, todo o processo da cruz, do resgate, da compra de nós, da compra, né, da salvação, a graça, teria que passar por todo esse processo. E eles já conheciam todo o plano da redenção, o plano do resgate, o plano da morte, dos 3 dias, da ressurreição, tanto nas profecias, como escrito na lei de Moisés, na Torá, como também dito pelo próprio Jesus. E ainda agora ele está ressurreto na frente deles, e ainda assim eles não criam. Tomé, o mais ousado, eu tenho que colocar o dedo lá nos furos dos pregos. E aí Jesus, que não estava quando Tomé falou, Jesus se apresenta para os 11, vem cá, Tomé, coloca o dedo aqui no buraco do prego da minha mão, mesmo em corpo glorificado. Ele apresenta o corpo físico para que Tomé testasse ali, né? E a onisciência dele, ele não estava quando Tomé falou: eu só acredito se eu ver. Mas depois ele se apresenta e ele fala, antes que Tomé fale: vem cá, Tomé, você só acredita vendo. Felizes e abençoados são todos aqueles que não viram, mas creram. Nós, você, somos felizes e abençoados na fala de Jesus, porque nós não vemos, mas cremos em Jesus. Aliás, eu tenho visto Jesus na transformação, né? Nas naturezas, tenho visto Jesus no sorriso da criança, tenho visto Jesus na transformação que ele fez na minha vida. Qual era o Flávio há uns anos atrás e qual é o Flávio hoje, né? Se você não vê Jesus em tudo isso, você não é um bem-aventurado. Essa palavra traz para nós não só o comando do ID, né, de aprendermos, de meditarmos, de ruminar
e de buscar o comando do Senhor e falar do amor dele, falar do evangelho, falar dos milagres, falar dos sinais, dos prodígios, das maravilhas que continuam acontecendo no nosso meio, né? Quantos milagres, eu, por exemplo, sou fruto de milagre. Não é para esse vídeo, já tenho esse vídeo gravado, né, do milagre da minha vida e de vários milagres que venho vivendo, sinais, prodígios e maravilhas acontecendo ainda no nosso meio e que haverá de acontecer ainda muito mais. Mas não só do comissionamento, do ID, né, de pregar o evangelho, de sermos missionários, de sermos evangelistas, mas que nós possamos alimentar a nossa fé, que nós possamos entender e compreender que quando temos uma palavra de comando, quando temos uma promessa, nós precisamos acreditar, nós precisamos entender e compreender que existe o tempo de Deus, que Deus não se move no nosso tempo, no tempo Kairos, né? Mas no tempo oportuno, no tempo da preparação, no tempo da maturidade, quando nós entendemos e compreendemos e descansamos no Senhor. Isso é um chamado para nós hoje, colocarmos a nossa fé em ação, colocarmos a nossa vida alinhada aos planos e projetos de Deus e descansar nele. Porque ele disse, né? Vem comigo, Ezequiel. Vem comigo e vamos entrar na água. Pega o metro e vamos medir. Mede 10 metros e Ezequiel entra no rio. Mede mais 10 e Ezequiel entra. E vai entrando até chegar uma hora que ele está dependente, está mergulhado. E é assim que o Senhor quer que fiquemos nele. A gente precisa entender, né? Quantos discípulos, quantas das vezes, às vezes a gente critica os discípulos, porque Pedro negou Jesus antes que o galo cantasse, 3 vezes ele negou. Quantas vezes nós somos Pedro? Também estamos negando Jesus. Eu tenho por hábito de praticar a 9ª hora, que é às 15 horas do Brasil, o horário de Brasília. Eu posso estar onde eu estiver. Eu tenho por prática de me prostrar e agradecer a Jesus pelo sacrifício provado na cruz. Que a 9ª hora, ele disse, tetelestai, consumado está, Pai. Entrego em tuas mãos o meu espírito e pago a dívida do Flávio. Pago a dívida de pecado que o Flávio tem. E hoje o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu estou salvo, que eu estou liberto e que eu tenho uma vida eterna. E testifica com o seu também, né? Essa é a promessa da salvação, essa é a alegria da salvação para todos nós que confessamos. Mas quantas as vezes não somos um Pedro que negamos Jesus? Quantas das vezes não somos um Tomé que temos que colocar o dedo no buraco da ferida de Jesus? Quantas das vezes não somos Maria Madalena, né? Que mesmo vivendo os milagres, as experiências e que Jesus, o próprio Deus, expulsou ali os 7 espíritos, 7 demônios nela, e tendo ali a experiência, foi lá, mesmo sabendo que Jesus no 3º dia haveria de ressuscitar, mas foi lá, comprou as essências e foi lá embalsamar o corpo, esquecendo da promessa do Senhor. Quantas das vezes nós não somos Maria Madalena? E vamos lá embalsamar um corpo que está vivo. Quantas das vezes? Né? Porque às vezes a gente começa a criticar. Mas e se nós tivéssemos lá? E às vezes hoje nas práticas que temos, estamos fazendo a mesma coisa. E muitas das vezes eu oro, Senhor Jesus, me perdoe todas as vezes que eu bati o martelo nas tuas mãos. Me perdoe todas as vezes que eu bati o martelo nos teus pés. Porque todas as vezes que eu não dei crédito, né? Que eu não obedeci, que eu fretei com o pecado, que eu fretei com a lascívia, que eu fretei com a arrogância, com a soberba, com a prepotência, com a fornicação, com a prostituição, né? Com adultério, com falar mentira, com não cumprir, né? com os pagamentos, né? São formas de pecado. E todas as vezes que pecamos, estamos batendo um martelo lá em Jesus, estamos crucificando Jesus. Então, que essa palavra sirva para nós hoje de reflexão e que nós possamos entender
que nós temos que nos render, nos submeter, arrepender e ter mudança de vida. Porque eu não posso pregar, né, ide por campos e valados, ide pelo mundo inteiro e pregar o evangelho a toda criatura. Eu não posso pregar aquilo que eu não vivo. Eu preciso pregar Jesus ressurreto, Jesus vivo, Jesus meu Senhor, Jesus meu Salvador. E eu não posso pregar algo que eu não acredito. Concorda comigo? Como eu vou pregar Jesus que cura, que liberta, que salva, que restaura e que leva para o céu, se eu não vivo na íntegra esse Jesus? Eu não posso pregar. Eu não vou ser justo, eu não vou ser honesto se eu não vivo esse Jesus. Eu só consigo pregar de fato e na íntegra e de verdade se eu vivo. Se eu tenho a fé que excede todo entendimento. Se eu tenho a paz que excede todo entendimento. Se eu tenho uma fé inabalável, acreditando sem duvidar das coisas que podem acontecer. Aqui, como diz aqui nessa palavra. E quem crer e for batizado será salvo. Então eu criei e fui batizado. E eu sou salvo porque eu tenho certeza, a convicção da minha salvação. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito. Então, quando eu tenho essa convicção, eu passo essa convicção para as pessoas. Quero passar essa convicção para você que está me ouvindo. Porque eu sou salvo. E eu tenho certeza que se eu partir agora, eu estou na glória no braço do Pai. Não porque eu estou perfeito e porque eu sou santo e bato no meu peito, mas porque eu me rendo. Acabei de orar, eu acabei de chegar do trabalho, agradeci a Deus, porque Ele me guardou na ida, na permanência e no retorno, e aqui voltei para a caverna de Adulão, para o meu lar, que o Senhor tem preparado. E eu falei, Senhor, eu me arrependo de todo o pecado cometido, seja em pensamento, em palavras, em ações, porque o verdadeiro salvo, ele está se arrependendo todos os dias. Ele está confessando todos os dias. E ele está tendo uma mudança. Não vivo mais eu, mas Cristo habita em mim. E eu vivo para Cristo. Novidade de vida. Então eu só consigo pregar aquilo que eu vivo. Eu só consigo transmitir aquilo que eu vivo. Eu preciso ser o espelho. Eu preciso ser exemplo. Então eu só consigo evangelizar o evangelho que eu pratico. A palavra que eu pratico. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Eu preciso crer no Filho de Deus, em Jesus ressuscitado, em Jesus sentado à destra e à direita de Deus, e no Espírito Santo que vai habitar em mim na medida que eu aceitei. Então eu preciso crer. O batismo é uma forma de eu provar para o mundo e selar e dizer aos quatro cantos das pessoas que me assistem, que me conhecem, que eu morri para o mundo para viver a novidade de vida com Jesus. É o selo, é o pontapé inicial da vida com Cristo. Versículo 17, esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, não é no meu nome, não é no seu nome. Não, o poder não é nosso, o poder é de Cristo. Ou seja, Cristo é o cabeça e ele deve usar a tua mão, o teu braço, a tua boca, a tua voz, né? A tua vida para falar do amor dele. Então é no nome de Jesus, no nome de Jesus que nós oramos, no nome de Jesus que nós profetizamos, no nome de Jesus que nós declaramos cura, libertação, milagres, sinais, prodígios, porque ainda tem que acontecer nos nossos dias. É claro que segundo a fé de cada um que vai receber e também segundo a vontade do Senhor, né? No propósito do Senhor. Então é por isso que é no nome dele, porque quem faz é o Senhor, através do teu Espírito, pelo poder, né, que habita em nós. Esses sinais seguirão aos que crerem e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não é eu que vou curar, mas é no nome de Jesus. Mas eu preciso, ou seja, a ação humana, no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, do Deus, ou seja, é sempre uma interação. Então, como Cristo vai ser anunciado? Através da nossa boca, através do nosso id, através das nossas atitudes. E eu não posso ir levar algo que eu não tenho. Primeiro eu preciso ter. Então eu tenho que mergulhar na palavra, eu tenho que mergulhar na oração, eu tenho que mergulhar na consagração, porque não se faz nada para ninguém de qualquer jeito, principalmente para Deus, né?
E assim nós vamos fazendo o trabalho do Senhor, sendo discípulos do Senhor aqui na terra. Porque aqui era um comissionamento aos seus discípulos, mas isso é para a igreja mundo afora, enquanto ele não vier. E assim nós vamos orar para os enfermos, e nós vamos expulsar demônios no nome de Jesus. É sempre no nome de Jesus, porque no nome de Jesus é a graça capacitadora, é o poder em nós habitando pelo Espírito Santo, mas na autoridade no nome de Jesus, Filipenses 2:9. E o nome sobre todos os nomes, exaltado por Deus sobremaneira, a qual todos devem clamar. Ora, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu. Ou seja, foi o último comissionamento aos seus discípulos, também a nós, e ele foi recebido nos céus, aonde? À direita de Deus. Versículo 19. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor Jesus e confirmando a palavra. Então, em espírito, Jesus continua andando. E eis que estarei convosco, né, Mateus 28, todos os dias até a consumação do século. Né? Através do quê? Através do Espírito Santo. Eis que, isso é a palavra de João, né? Eis que eu vou para o Pai, João 14, e o Pai em meu nome vos enviará o Espírito Consolador. E aí eu e o Pai habitaremos em vós, em espírito, e estaremos convosco até a consumação do século. Amém? Essa é a palavra. Fica para sua meditação. Entenda, compreenda que você precisa viver para depois pregar. Você precisa ter para depois liberar. Eu não consigo dar nada que eu não tenho. Eu só consigo dar algo que eu possuo, né? Então, eu costumo dizer, Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, em nome de teu Filho Jesus, por teu Espírito Santo, eis-me aqui, que ache graça aos teus olhos de nos enviar. Nos capacite, nos direcione, nos toque com a brasa viva do altar e nos comissione. Porque Isaías, né? Ele, diante de Deus, se prostrou e aí ele temeu por sua vida, se arrependeu, confessou. E Jesus, o que Jesus fez? O que Deus fez? Com as brasas vivas do altar, tocou nos seus lábios. Purificados são os teus pecados e perdoados estão os seus pecados. E santificou ali. Quando ele ouviu o chamado, eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o comportamento que eu devo ter e que você deve ter também, tá? Fique com essa palavra, reflete, e que Deus continue falando ao teu coração, falando à tua mente. Lembra que a forma mais segura de Deus falar com você é através da palavra. Palavra escrita, tá? E isso no particular, todos os dias com você. Meditai na palavra de Deus de dia e de noite. Vamos ler o Salmo 119? Como eu prometi, um versículo por dia. Vamos aqui ler. Vamos ler o primeiro versículo. Bem-aventurado significa felizes e abençoado. Os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Você é um feliz e é um abençoado porque trilha os caminhos retos, ou seja, não desvia nem para a esquerda nem para a direita, não é caminho torto, é um caminho reto, caminho certo, um caminho de luz, um caminho de encontro com Deus. E andam na lei de quem? Do Senhor. Você anda na lei de quem? A lei do Senhor. Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não farás para ti imagem, escultura, não caluniará, amai, o resumo dos 10 mandamentos. Amai a Deus sobre todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com todo o teu intelecto, com tudo os teus bens, com tudo que você tem, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se resume os 10 mandamentos na fala de Jesus, né? Os 10 mandamentos do Velho Testamento e os 10 mandamentos resumidos na fala de Jesus. Que Deus te abençoe na autoridade do nome de Jesus. Amém.